hoje no Status vamos conversar sobre inseminação, fertilidade e reprodução, para que possamos desmistificar esse assunto tão delicado que afeta várias famílias. Mas quando se tem amor e um ótimo profissional para pegar na sua mão e lhe dizer que esse sonho é possível sim de ser realizado, a esperança surge. Nós trouxemos a médica, ginecologista e pós-graduada em reprodução humana assistida, a doutora Lisiane Knob. Ela que é apaixonada por ajudar famílias a realizarem o sonho de gerar uma vida. Não é mesmo, Lisi? Com certeza. Seja bem-vinda, então, ao Status. Obrigada. E hoje nós vamos tirar um pouquinho de dúvidas sobre todas essas questões que afetam, né? Lisi, qual é a importância da gente discutir esse assunto, então, tão delicado? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigada, a gente poder discutir, então, sobre essa questão. É de extrema importância porque vem aumentando de uma forma muito expressiva, né, a dificuldade gestacional, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela acaba estimando que até 15% dos casais hoje enfrentem algum tipo de dificuldade para engravidar, né? E a gente vem percebendo no consultório, né, que tem aumentado realmente, e um dos motivos é o fato das mulheres estarem decidindo engravidar mais tarde, né? Então a gente acaba verificando que algumas doenças crônicas ou até mesmo a idade, né, da mulher em termos de qualidade, quantidade de óvulos, vem dificultando, né, e fazendo com que venha aumentando gradativamente a quantidade de pacientes que tenha dificuldade em conseguir obter a gestação. Isso é muito comum, né, Lisi? Porque antigamente as mulheres engravidavam mais cedo, né? Casavam e já procuravam ter suas famílias. Hoje a gente vai em busca da profissão, da felicidade, da viagem, do namoro. Depois é que a gente acaba se preocupando com a questão da família. Então, Lisi, qual é a idade que as pessoas têm que começar a se preocupar com isso? Ou em que momento eles começam a te procurar, então, para ver essa causa da infertilidade? Perfeito. Então, assim, a primeira questão é o que é a definição de infertilidade, né? Então, quando nós temos um casal onde a mulher tem até 35 anos de idade, se esse casal passou 12 meses sem nenhum método contraceptivo, independente de estar prestando atenção ao período fértil ou não, né? Que isso é uma dúvida muito frequente. Os pacientes me dizem, nós não estamos tentando mesmo, a gente só está sem usar método contraceptivo. Mas não, passaram-se 12 meses de relações sexuais frequentes, né? Sem nenhum método contraceptivo para mulheres até 35 anos de idade, a gente está diante de uma dificuldade para engravidar. E já existe necessidade de procura de assistência. Quando a mulher tem 36 anos ou mais, então esse tempo reduz para 6 meses de tentativas. Justamente pelo fato de que, aí tu falaste em idade, né? A partir dos 35 anos de idade da mulher, e isso tem muito a ver, infelizmente, com os nossos óvulos, com o nosso relógio biológico, né? Nós experimentamos uma diminuição da quantidade de óvulos e da qualidade deles. Então, quando a gente fala em qualidade, o que significa isso? A capacidade desses óvulos produzirem embriões geneticamente normais, que é não necessariamente alguma alteração sindrômica, mas embriões que não tenham realmente nenhuma alteração nos cromossomos, que gerem uma implantação e uma gestação, né, que vá até o final com o bebê nascido vivo. Então, isto vai diminuindo gradativamente com a nossa idade. Então, não é só a quantidade de óvulos que diminui, mas a qualidade deles também. Então, a questão idade, ela está extremamente ligada com a capacidade de se obter uma gestação. E 35 anos é um balizador, realmente. A gente vê na prática que dali em direção aos 40 é uma queda muito expressiva de quantidade e de qualidade de óvulos. E aí que eu ia te dizer que é importante, a gente vai abordar um pouco mais depois, mas assim, sobre a questão de preservação de fertilidade, né? A preservação de fertilidade é algo extremamente importante nesse sentido. Ótimo, isso já era uma questão certa que nós íamos falar sobre a preservação. Como é que se preserva a fertilidade, Liz? Então, vamos lá.
A gente faz procedimentos para pensar em congelamento de óvulos, né? Ou eventualmente congelamento de embriões também, né? Então, assim, claro que congelamento de óvulos é o que mais se faz, porque não depende de ter um casal, né? Então, tu falaste, né, que a gente acaba procurando estudar, viajar, enfim, diversos planos, né? Ou às vezes a gente não tem uma relação estável, a gente ainda não tem um parceiro que será, né, o nosso companheiro, né? Entre outros desejos que a gente tem hoje em dia. Então, o que se faz é o congelamento de óvulos, né? Especialmente antes dos 35 anos novamente, tanto por quantidade quanto por qualidade. Claro que não existe um limite, só vai congelar até os 35 anos, de forma alguma, né? Então, assim, se a paciente chegou lá com 37 anos no consultório, disse, olha, eu achei que ia engravidar, mas, né, não é para agora, não tenho perspectiva. A gente vai proceder com congelamento. A única diferença é que talvez seja necessário mais de um ciclo para que a gente obtenha um número ideal de óvulos congelados que façam que a gente tenha uma chance grande posteriormente de uma gravidez. Claro que congelar óvulos envolve uma fertilização posterior, né? Entendi. Então, assim, obrigatoriamente a paciente vai ter que fazer uma fertilização se ela congelou óvulos? Não necessariamente, né? Vamos supor que ela congelou lá com 31, 32, e aí com 36 ela decidiu tentar engravidar. Olha, ela está numa fase onde ela pode tentar engravidar naturalmente, né? Claro. Se ela não conseguir, ela utiliza aquela reserva que ela tem lá. Ou daqui a pouco, eu penso em ter 2, 3 filhos, o meu primeiro vai ser com 36, tá bom, então aquela reservinha tá pro próximo, lá. 37, 38, 39, né? E tem prazo para essa questão dos congelamentos dos óvulos? Ou não? Não tem. Que bom. Tá? O congelamento é indeterminado, tanto para óvulos, quanto espermatozoide, quanto embriões. Muito né? bom. E isso também é algo importante naquela paciente com câncer de mama, especialmente é uma das indicações, né, a preservação de fertilidade antes de quimioterapia. Ai, Então, a paciente, ela teve o diagnóstico, né, uma paciente jovem, não tem filhos ainda, né, e ela vai passar por um tratamento de câncer de mama que tem uma expectativa de ser curado, né? Então, de qualquer forma, a gente consegue estimular esse ovário sem atrasar o tratamento quimioterápico, que é um grande medo, né? Claro. Eu descobri o câncer, eu quero curar ele de uma vez. Mas a gente consegue não atrasar o tratamento de quimioterapia, não tendo nenhum prejuízo sobre o resultado do tratamento e guardando lá uma quantidade de óvulos antes da quimio. Porque a quimio ela pode levar a paciente para uma insuficiência ovariana precoce ou uma menopausa precoce, em função de alguns tipos de quimioterápicos. De medicamentos. Exato. Então não tem prazo, né? Nem para óvulo, nem para espermatozoide, nem para embrião. Que bom. Ainda bem que você tem todas essas tecnologias, né, Lizzy? E por falar em tratamentos, como é que funciona, então, os tratamentos em relação a essa fertilização? Então, dependendo da idade da paciente e do fator envolvido ou dos fatores envolvidos, a gente vai determinar o tipo de tratamento. Então, assim, quais são os tratamentos de baixa complexidade? São aqueles que envolvem indução de ovulação, relação programada, controle de ovulação por ecografia e inseminação intrauterina. Esses são os mais comuns, mais simples. Os mais simples. Por quê? Porque, na verdade, a fecundação ocorre dentro do corpo. Então, mesmo na inseminação, que existe uma confusão bem grande com a fertilização, né? Tá. O óvulo e o espermatozoide vão se encontrar no corpo da mulher. Então, a fecundação ocorre ali e, a partir daí, se desenvolve a gestação. Então, por isso, um tratamento de baixa complexidade. Os tratamentos de alta complexidade são aqueles onde a fecundação ocorre fora do corpo. Então, nós temos o óvulo e o espermatozoide em mãos, e no laboratório nós juntamos um com o outro, produzimos o embrião e esse embrião vai lá para dentro do útero. Então, esta é a fertilização in vitro, né? Ou então, dentro dela, a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que também é uma forma de FIV, que tem indicações específicas e que nos traz uma taxa também mais elevada de gestação. Então, como gera muita ansiedade, né? É interessante a gente poder explicar, porque às vezes a paciente acha que é uma coisa muito distante, né? Muito difícil e, claro, envolve uma dedicação, envolve tempo, envolve alguns dias. Comprometimento da família, do casal, né? Mas ele é largamente feito, né? E é bom que a gente tenha mais acesso a essa informação, entenda melhor como funciona,
para entender que também hoje em dia faz muito parte do nosso dia a dia, né? Não é mais tão distante como era antigamente, né? E eu acredito que esses processos também, Liz, estão ocorrendo aí nos famosos, né? Os casais também homoafetivos estão usando esse processo também para criar suas famílias também, não é isso? Sim, sim. Na verdade, cada vez mais, né? A gente presencia, né, casais homoafetivos femininos, masculinos, e as técnicas de reprodução assistida podem auxiliar de uma forma imensa, né, naqueles que querem gerar o seu filho, né, não só pela adoção, que é um processo lindíssimo, mas existem casais que querem poder gerar o seu filho. Então, quando a gente fala em casais homoafetivos femininos, nós temos duas opções, que é a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro com sêmen de doador. O sêmen de doador no Brasil, ele é anônimo e não remunerado. Então, é sempre banco de sêmen, não pode ser algum conhecido, né? Isso é uma pergunta muito frequente. Eu posso trazer o meu irmão ou um conhecido, né? Quem eu quero que seja o pai, né? Tipo, você escolher um lindão e aí você vai... Não. Então, na verdade, ele é um processo anônimo e não remunerado, Ótimo, né? Então, se usa banco de sêmen, tá? O processo de inseminação, então, é aquele onde a gente induz a ovulação e no dia da ovulação, esse sêmen é descongelado, injetado dentro do útero da paciente, óvulo e espermatozoide se encontram no próprio corpo, como se fosse uma relação sexual em casa. Entendi. Ou por fertilização in vitro, que é exatamente o processo que a gente conversou antes, né? E muitas vezes estimula numa das pacientes, né, do casal e transfere o embrião na outra, se assim for desejo. Não, eu quero que todo o processo seja com uma, né, só com uma de nós. Então pode ser, na verdade essa escolha ela é possível. Que legal. E quando é um casal homoafetivo masculino, então nós dependemos de óvulo doado e de um útero de substituição, que é a famosa barriga de aluguel. Né? Então, a gente vai ter óvulos provenientes de uma doadora, fertilizados com sêmen de um ou de ambos parceiros e transferidos para o útero de uma outra mulher. E esta outra mulher, geralmente, pelo Conselho Federal de Medicina, é uma paciente parente em até 4º grau. Entendi. Liz, nós falamos de tudo que foi tratamento, né, de sintomas e as causas, né, para quem está aí. Quais são as causas da infertilidade para daqui a pouco se ligar? Certo. Então, assim, do ponto de vista feminino, a causa mais comum de infertilidade é o distúrbio ovulatório. Então, aquela paciente que não está ovulando. Isso pode ser identificado por menstruações que não ocorrem, né? Por ciclos muito longos, né? Então, assim, ciclo menstrual... Ovários policísticos, era isso? Também é uma possibilidade, né? Então, ovários policísticos é uma das mais comuns, né? Eu tive visto. Então, já experimentou a questão de não ovular, atrasar a menstruação, né? Tanto é que meu primeiro filho, eu fui descobrir que eu estava grávida com 16 semanas, porque eu demorava 60 dias para menstruar, então eram os ovários policísticos. Exatamente, e aí a paciente diz, nossa, mas como é que eu engravidei sem menstruar, né? Porque eventualmente na síndrome do ovário policístico a paciente pode ovular sem ter menstruado, e aí se descobre grávida, né? Foi o que me aconteceu. Mas os outros fatores envolvidos aí com a questão ovulatória são distúrbios da tireoide, né? Distúrbios de um hormônio chamado prolactina. Então, a gente precisa investigar o motivo pelo qual, né, a gente não tem ovulações adequadas e, consequentemente, a gente não consegue ter óvulo para esse espermatozoide encontrar, né? A segunda causa mais comum feminina é a endometriose. Né? Então, assim, a endometriose... Famosa endometriose, cada vez mais, né? Porque, de novo, nós, mulheres menstruando mais, né? Tendo mais ciclos, nós damos mais oportunidade para a endometriose se formar, né? Então, ela é uma doença onde o endométrio, que é aquela camadinha lá onde os embriões se implantam, que é o que sangra quando a gente menstrua todos os meses, se implanta fora do útero, né? Então, em qualquer lugar do abdômen. Bom, mas eu tenho lá uma endometriose de bexiga, por que ela vai interferir na minha capacidade de engravidar?
Porque ela gera uma reação inflamatória nessa pelve, que pode dificultar tanto a captura do óvulo, quanto a ovulação, quanto a aproximação do óvulo com o espermatozoide, quanto a fixação do embrião lá no útero. Então, ela é a segunda causa mais frequente, né, de dificuldade do ponto de vista feminino. E aí depois vem causas tubárias, né? Então, assim, as trompas ou obstruídas, ou com líquido dentro delas, chamada hidrossalpinge, né? São os distúrbios que vêm na sequência, mas a grande maioria são ovulatórios e endometriose. E o que a gente tem verificado muito também é uma diminuição precoce da reserva de óvulos. Então, assim, muito ligado ao estilo de vida, né? Às vezes sedentarismo, alimentação rica em gorduras. Em alimentos pró-inflamatórios, em industrializados, embutidos, tabagismo, né? Então, isso tudo promove uma perda mais precoce, que não necessariamente seja a causa de não engravidar, mas acaba trazendo uma urgência. Ajuda, né, a dificultar. E do ponto de vista masculino, a mais comum se chama varicocele, que são varizes de testículo, né? Que muitas vezes elas não são evidentes para o paciente olhando, mas o exame físico de um urologista é possível, né? Muitas vezes o ultrassom também nos ajuda a diagnosticar e ela acaba causando alterações seminais. Então lá, quando a gente avalia o espermograma, né, desse homem, a gente pode verificar diminuição de volume, diminuição de concentração de espermatozoides, diminuição de motilidade, que é extremamente importante, e diminuição do formato, que é a morfologia. Porque eu preciso de todos esses parâmetros normais para que então esse espermatozoide consiga entrar lá naquele óvulo e formar a gravidez. Então o que muitos pacientes me dizem, nossa, mas parece tão fácil engravidar, né? Quando a gente começa a explicar para os pacientes, meu Deus, eu não sei como é que acontece a gravidez. Eu vou te dizer que eu tô dizendo, ó, é complexo, né, Lizzy? Mas não é impossível, né? E eu acho que quem acompanha a Lizzy, tem ali as redes sociais dela, ela deixa tudo isso muito claro, com muita leveza. E vale a pena a gente investigar, né? E não deixar isso muito tarde, né, Lizzy? Principalmente a mulher em função da idade e de tudo que tu já explicou. Com certeza. Então, para a gente finalizar esse programa lindo, cheio de informações, né, para uma apaixonada em ajudar as famílias a gerar suas vidas. Então, Lizzy, tu como médica, especialista, né, nessa área, deixa aí o teu recado, o teu incentivo para quem quer ter o seu sonho. Então, vamos lá. A primeira coisa é, não deixe de fazer sua rotina ginecológica, né, para as mulheres. Os homens, prestem atenção, né? Existe uma questão cultural de que às vezes a gestação não acontece só porque a mulher não engravida, mas tem muito fator masculino. Então, vão ao urologista, né? Ou peçam para essas mulheres pedirem um espermograma lá na consulta, né, com o ginecologista. E, por favor, né, para as mulheres que querem muito ser mães, decidam pela gestação antes dos 35 anos de idade. E se não for possível por qualquer motivo, qualquer que seja ele, pensem no congelamento de óvulos, na preservação dessa fertilidade, né? Para que a gente possa, posteriormente, ter a possibilidade de realizar esse desejo, né? Justamente porque o sofrimento, infelizmente, depois é muito grande. Não que os processos de reprodução assistida não possam nos auxiliar, é para isso que eles estão aí. Só que quanto mais idade a paciente tem, menos óvulos, e quanto menos óvulos, mais tempo para chegar no bebezinho desejado. Então, a primeira questão é essa. Procurem engravidar antes dos 35 anos de idade. E para quem já está no processo de FIV, não deixe de confiar. Às vezes, demora um pouquinho mais, às vezes é na primeira tentativa. Para algumas dizem, nossa, para mim foi tão fácil, né? Para outras pacientes o processo é mais longo, é mais demorado. Mas aquela paciente ou aquele casal que não desiste, né? Que confia no tratamento, que confia no seu médico, que confia que pode acontecer, vai engravidar. A grande maioria, até hoje, dos que não desistiram, estão grávidos ou estão com seus bebês aí. Então, não desistam, porque vale a pena. Quando a gente chega lá na frente com o bebezinho no colo, a gente vê que tudo que a gente passou vale a pena e não tem explicação. Essa palavra, valeu a pena. Lizzy, parabéns pelo teu trabalho, feito com tanto amor, com tanta fé e com tanta persistência para ajudar esses casais, essas famílias que pretendem ter o seu sonho realizado. Obrigada. Fiquei emocionada e estou te vendo também emocionada. E quero te agradecer por ter estado aqui no Status conosco, passando um pouquinho do teu conhecimento. Então,
Até o próximo sábado e muito obrigada, querida. Eu agradeço. Um beijo. Obrigada. Até mais. Até.